Chegamos ao mês de junho, o mês em que quase todas as marcas colocam a bandeira do arco-íris para celebrar as diferenças e o orgulho LGBT. Inclusive aquelas marcas que o ano inteiro apoiam políticos de extrema direita que consideram LGBTs uma péssima influência para as crianças, consideram LGBTs pessoas que não devem gozar dos mesmos direitos que pessoas heterossexuais cisgêneras. O vídeo de hoje é mais ou menos sobre isso, né? É sobre toda essa polêmica envolvendo a apropriação de marcas do movimento LGBT, pink money, pink washing. Então a ideia é se aprofundar um pouco nessa discussão, trazendo algumas referências, inclusive para quem quer estudar e se aprofundar mais na temática. Isso porque a gente já tem muito conteúdo produzido sobre pink money, pink washing, apropriação LGBT de marcas, inclusive aqui no YouTube. E aí o que eu tento fazer aqui é trazer mais um mapa para a gente pensar a partir de algumas discussões conceituais e no final do vídeo trazer algumas saídas que eu considero que a gente pode tomar diante desse cenário de apropriação / esvaziamento do movimento LGBT por marcas, né? Todo mês de junho é a mesma discussão, né? As marcas colocam a bandeira do arco-íris em seus perfis e aí tem uma parcela de pessoas que vai aplaudir isso e considerar que lacrou, tombou, que a marca arrasou por esse movimento, né, por essa performance. Aí a gente tem também uma outra parcela que vai entender que tudo isso é esvaziamento, que as marcas estão fazendo isso só por interesse e não serve para nada, que é uma reivindicação vazia. Que a saída nunca será por essa lente, perspectiva de consumo e marcas, que é onde eu tendo também a me filiar um pouco mais, né, dadas as lentes críticas. E a gente também tem uma outra parte que vai manifestar o ódio contra essas marcas, vai dizer que nunca mais vai consumir nada delas, que elas estão se vendendo para ideologia de gênero e por aí vai. Esse é o primeiro vídeo, né, então, que eu tô fazendo e tentando editar, então talvez tem alguns ruídos, algumas dificuldades para editar, eu ainda não tenho uma vinheta, era colocar agora para vocês, roda aí a vinheta do canal, mas ainda não tem a vinheta da Diversidade Nerd, né? Vou tentar editar ele depois, então não sei o que vocês vão estar assistindo, se vai ficar de acordo com o que eu espero, mas eu sou muito da perspectiva, né, que a gente tem que tentar e tem que fazer, é melhor colocar a cara no sol do que não se arriscar, né? E grande parte está aqui nesse canal produzindo conteúdo é por entender que a academia, que o movimento LGBT, pessoas LGBTs, elas devem ocupar esses espaços e trazer essas discussões, né? Eu sou acadêmico, eu estudo questões de gênero, sexualidade e cultura pop desde o mestrado, e aí o canal é uma tentativa de visibilizar essas temáticas para além da discussão acadêmica, né? Trazendo um pouco pro público, para a sociedade, né? Que eu acho que deve ser a grande missão da academia, servir à sociedade. Bom, ao final do vídeo eu vou dar a minha posição do que eu penso de tudo isso e de como eu acho que a gente deve agir em relação a marcas e o mês de junho, né? E como eu acho que a gente pode encarar essa questão, algumas saídas. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é pink money, né? Pink money é uma expressão usada para se referir ao poder de consumo do público LGBTQIA+. Ou seja, é o dinheiro injetado na economia através do público LGBTQIA+. A Dimitra Vulcano e a Sabrina Fernandes, elas têm um vídeo sobre esse tema, inclusive eu vou deixar ele em algum lugar aqui, não sei aonde, se vai ser nos comentários, se eu vou conseguir colocar no vídeo, mas é uma discussão bem relevante que elas fazem sobre a questão do pink money, marcas e diversidade, inclusive abordando como, né, esse poder de consumo acaba muitas vezes fazendo com que marcas se voltem mais a homens gays, brancos, cisgêneros, pois é, eu mesmo, e como isso gera um esvaziamento da pauta, né, porque não se fala de transfobia, não se fala de empregabilidade para pessoas trans, lesbofobia, outras temáticas que também são muito caras para a questão LGBT. Existem muitas celebridades da música que, inclusive, são visibilizadas através do poder do pink money, né? A gente pode ver Gaga, Anitta, Madonna, todas elas já flertaram com os movimentos LGBTs
em alguma medida elas têm retorno financeiro, né, a partir do consumo desses públicos. Um artigo acadêmico que trata desse tema é o do Leonardo Noronha da Fonseca. Ele tem o seguinte título: Capitalismo e Diversidade Sexual na Sociedade do Consumo. Ele foi publicado na revista Alabastro e ele apresenta a relação entre capitalismo e diversidade sexual e como esse modelo econômico ele se apropriou da temática para formular novos nichos de consumo. Então é bem interessante esse texto para quem estuda e quer se aprofundar na temática. E aí em junho que acontece este festival de Pink Money, né? Todas as marcas querendo uma fatia desse nicho de consumo que é o público LGBT. Mas será que não há nada de bom aí? Existe um outro termo que eu considero mais potente ainda para observar essas relações e o quanto elas podem ser problemáticas, que é o de pinkwashing. Pinkwashing, que quer dizer lavagem rosa em português, é um termo que tem como referência as ações que as marcas fazem relacionadas a questões de gênero e sexualidade, buscando acobertar todos os bastidores dessa marca, né? Toda a política organizacional dela, outras ações que são muito problemáticas em relação a direitos humanos, a pessoas LGBTs, a mulheres. Então, embora o termo tenha sido usado muitas vezes em referência a mulheres, hoje ele vem também sendo utilizado para pensar a questão LGBT. O primeiro uso da palavra pinkwashing foi em 2002, quando uma associação, né, que visava combater o câncer de mama utilizou o termo para denunciar marcas que utilizavam o rosa no mês de outubro para combater, para conscientizar em relação ao câncer de mama, mas que vendiam produtos cancerígenos. Atualmente, pinkwashing vem sendo mais utilizado para fazer referência a marcas que se dizem gay-friendly, LGBT-friendly, mas que na verdade têm movimentos que vão contra os direitos da população LGBT. Como, por exemplo, uma marca muito famosa que começa com R, cujo o presidente apoiou a bancada evangélica e toda a política que eles têm em relação a se colocar contra pautas de questões de gênero e sexualidade. Inclusive essa marca tá lá todo mês, quase, todo mês de junho de todo ano, colocando a bandeira do arco-íris. Esse ano eu não verifiquei para ver se eles já colocaram ou não. Existem alguns artigos que ajudam a entender e contextualizar um pouco melhor o que é o pinkwashing. O primeiro deles tem o seguinte título: Pinkwashing, Israel International Strategy and Internal Agenda. Ele foi publicado no Journal for Body and Gender Research, uma revista acadêmica dedicada a esses temas, em 2015. O segundo é um artigo não acadêmico, mas jornalístico, que foi publicado no New York Times em 2011, por Sarah Schumann, e ele tem o título Israel and Pinkwashing. Esses dois textos eles tratam basicamente de como Israel constituiu campanhas de relações públicas para se promover como o oásis gay do Oriente Médio, enquanto cometia abusos contra os direitos humanos de pessoas palestinas, apaga a existência de um ativismo palestino queer, né, inclusive de associações como a Al-Quds, e constrói mediaticamente a Palestina como algo monstruoso em relação a LGBTs. É mais ou menos essa discussão que eles fazem nesses dois textos, e eu acho muito legal que ajuda, né, a pensar o que seria o pinkwashing como uma estratégia para silenciar, acobertar o que é feito em relação a outras questões voltadas aos direitos humanos, seja relacionados a LGBTs ou não, né? Bom, aí, ao meu ver, reside o maior problema, né? Mais do que o pink money, o pinkwashing acaba sendo uma grande problemática em junho, porque pensando dentro do sistema econômico vigente, né, que é o capitalismo, se a gente tem uma marca com zero políticas internas de diversidade, ela não promove nenhuma política de combate ao racismo, não tem nenhum programa voltado à diversidade, uma grande marca, né? Inclusive, funcionárias relatam casos de machismo. E aí, em junho, essa marca ela quer se promover a partir da diversidade. Ela quer usar a diversidade, quer usar a questão LGBT
como uma maneira de se posicionar como aberta em relação às temáticas de gênero e sexualidade, mas quando ela não está fazendo nada em relação a isso. Então ela está se valendo de uma estratégia de pinkwashing. E aí, por outro lado, a gente pode pensar, né? Mas as marcas que fazem esse movimento relacionado à diversidade, elas estão fazendo porque elas são ativistas? Não, elas não são, né? Eu gosto, inclusive, de uma proposta que é muito reivindicada por autores e autoras da cultura pop, que vai entender que a cultura pop ela acaba sendo um termômetro da sociedade, né? O Douglas Kellner, inclusive, que tem um texto que eu gosto muito, que é A Cultura da Mídia, ele faz esse apontamento, né, de como o que o hegemônico está retratando ajuda a gente a entender o quanto a sociedade avançou. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se as marcas hoje fazem movimentos em relação à diversidade, com políticas internas, ou até tendo interesse só de colocar a bandeira do arco-íris ali em junho, isso acontece porque os movimentos sociais, depois de anos e anos de lutas, conseguiram tensionar a sociedade e gerar algum grau de modificação para que houvesse mais abertura em relação a essas temáticas. E aí muitas pessoas estão mais sensibilizadas em relação a esse tema e ao mesmo tempo, em algumas empresas, né, são poucas, mas existem, pessoas diversas, pessoas com deficiência, LGBTs, pessoas negras, mulheres, conseguiram entrar em graus mais altos, né, em cargos mais altos nessas organizações e promover alguns níveis de mudança. Essas empresas não são maioria, mas elas existem. Por isso é importante a gente acompanhar o que as organizações e as marcas fazem para além do mês de junho. Porque sim, o mês de junho ele acaba sendo importante porque esse espaço de apropriação, muitas vezes, né, ele constitui uma visibilidade e se configura um espaço de disputas, né, porque a gente ainda vive num Brasil muito conservador e fechado em relação a essas questões, então muitas dessas apropriações, desses usos, por exemplo, da bandeira do arco-íris, se tornam espaço para performatização de ódio. Por outro lado, a gente também tem marcas menores, que eu inclusive acompanho, daria para fazer um vídeo só sobre isso, né, sem citar, para não gerar nenhum confronto indesejado, que se posicionam completamente contra essas lógicas de trazer as diferenças de gênero e sexualidade para os cargos de organizações, para a comunicação da marca. Então são empresas menores, muitos consultores, que manifestam inclusive declarações LGBTfóbicas, racistas, machistas e se articulam, né, a uma perspectiva política de extrema direita, apoiando todo esse discurso odioso de muitos políticos que a gente vê por aí hoje. Por fim, quando falamos em marcas, a gente também tem que pensar nos pequenos e médios negócios, né, em marcas menores. Inclusive, eu acho que junho, não só em junho, mas em todos os meses do ano, é uma grande oportunidade da gente olhar para marcas de pessoas LGBTs e apoiar essas marcas de pessoas LGBTs. Lá no perfil do Instagram da Diversidade Nerd eu fiz um post, inclusive abri uma caixinha, né, pedindo que as pessoas dessem indicações de marcas de pessoas LGBTs. Eu vou fazer um destaque, vai estar lá nos stories do Instagram para quem quiser conhecer algumas marcas, então, de pequenos e médios empreendedores LGBTs. O link para o Instagram vai estar também aqui em algum lugar, ainda vou descobrir onde, e aí vocês passam lá para conhecer. E um dos casos que eu quero destacar é o da marca Resido. A Resido é uma loja histórica de bolsas e malas feitas por pessoas trans e não binárias, né? Ela é uma marca com muitas pessoas trans e não binárias atuando nela. E aí, para essa marca continuar viva, essas pessoas estão fazendo um financiamento coletivo no Catarse. E aí, a partir desse financiamento coletivo, as pessoas podem, inclusive, receber uma bolsa, né, da marca. Então, é muito importante que a gente se articule para manter essa marca tão importante, né, ainda existindo e tendo retorno financeiro. Então, quem puder apoiar e se interessar, entra lá no Instagram da Resido, que tem o link para o financiamento coletivo. Então, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele tem muitos cortes, eu não sei se vai ficar estranho, porque eu fiquei um pouco nervoso, confesso, então errei em vários momentos. Ainda estou me acostumando com essa performance mais voltada ao YouTube.
E aí agora vem o papel do Jedi do lado colorido da força de vocês, né? Que é deixar o like aqui no vídeo, fazer um comentário pra gente continuar discutindo o tema, ativar o sininho e enviar esse vídeo para todas as pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo tema. Isso vai ajudar muito! Até a próxima, pessoal, que o lado colorido da força esteja sempre com vocês.